Olá, está no ar o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV. Para nós é sempre motivo de muita alegria, muita honra receber a sua audiência e a sua companhia. Você que nos assiste pela internet, né, pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu celular ou pela TV a cabo, né, no seu televisor. É uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Aliás, você que me recebe, né, o sinal aí na sua casa, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde. Vamos falar sobre as políticas públicas voltadas para a saúde e o meu convidado é o secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira. Vamos conversar um pouco sobre o H1N1, né, esse vírus da gripe que tem causado tanto estrago em todo o país e não é diferente aqui no Espírito Santo, né? Vamos falar um pouco sobre a vacinação, sobre isso e também sobre as políticas públicas a nível de Estado. Os hospitais, as filas, SUS, dengue, zika, enfim, são muitos assuntos sobre saúde no programa Jogo Limpo de hoje. É só o tempo de rodar a vinheta, não saia daí. E como nós anunciamos na abertura do programa, o meu entrevistado de hoje é o secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira. Secretário, seja bem-vindo ao programa Jogo Limpo, é uma alegria recebê-lo aqui. A alegria é minha, Fabiano. Secretário, para abrir o nosso programa de hoje que vai falar sobre saúde, vamos falar de um assunto que está em evidência e está nos jornais todos os dias, está nas manchetes, essa gripe H1N1, né? Um problema que está causando aí medo na população, na verdade. Tivemos aí uma situação um pouco sobre a vacinação, né? Acabaram as vacinas. Como que a Secretaria de Estado da Saúde aqui no Espírito Santo está tratando esse assunto? Eu quero começar primeiro dando uma boa notícia no seu programa aqui. O que aconteceu? Nós tivemos uma redução do número de casos no final de maio. Na última semana de maio, nós tivemos 13 notificações. Na semana anterior, tinham sido 53. Então, olha como caiu o número de notificação da doença no estado do Espírito Santo. Por que caiu? Caiu porque nós fizemos a campanha de vacinação, né? E aí eu tenho que também dar uma outra boa notícia no seu programa. Nós atingimos aqui 95%, além, vou dizer assim, 95% do grupo prioritário foi vacinado. A meta do governo federal era 80%. Nós ultrapassamos. O estado do Espírito Santo foi o terceiro estado que mais vacinou o grupo prioritário no Brasil. Então, o resultado nós já estamos colhendo, porque a redução do número de casos no final de maio já demonstra que nós estamos conseguindo fazer uma coisa assim que era o nosso objetivo principal, que é interromper a cadeia de transmissão da doença. Como é que você interrompe essa cadeia? Você interrompe essa cadeia fazendo a vacinação e a população tendo aquelas práticas preventivas, né? Conhecidas, de lavar a mão, de controlar quando for espirrar com lenço, evitar aglomerações. A população fazendo tendo essa atitude preventiva. E, por outro lado, a gente vacinando esses grupos prioritários, que são os grupos que têm mais risco de pegar a doença, somando tudo isso, nós estamos conseguindo, chegamos ao final de maio com uma redução muito importante no número de notificações da doença. Agora, secretário, no combate, né, paralelamente a essa redução, que bom, graças a Deus, né, que nós tivemos uma redução, mas paralelamente a essa redução, quais as ações que a CESA tem tomado, na Secretaria de Estado da Saúde? A vacinação, houve uma interrupção agora há pouco tempo, né, por conta em todo o país, né, teve um problema aí com a quantidade de vacinas. Isso já foi superado, foi resolvido esse problema? O que acontece é que a campanha nacional de vacinação, ela é coordenada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde define os grupos prioritários, o Ministério da Saúde define o quantitativo de vacina que vai para cada estado. Tudo isso é um planejamento feito pelo Ministério da Saúde no ano anterior, né, porque tem que encomendar a produção de vacina, que essa é uma vacina específica para esse tipo de doença. Ela não é uma vacina que você encontra em prateleira. Então tem todo um planejamento que começa no ano anterior. Então, assim, definiu o grupo prioritário, definiu o quantitativo e encaminhou para todos os estados, inclusive para nós aqui, o quantitativo de vacinas para atingir aquele público que veio determinado já dessa política nacional. Acontece que nós percebemos que essa epidemia esse ano, ela não estava igual a do ano passado. E que nós deveríamos, então, mudar a nossa estratégia. Porque no ano passado,
a epidemia foi muito branda, foi muito pequena, não teve essa comoção que nós tivemos na sociedade aí em relação à necessidade de vacinação, por exemplo, né? No ano passado, as equipes de saúde dos municípios tinham que bater na porta das casas, procurar as pessoas para vacinar, dos grupos prioritários. As pessoas não procuravam o centro de saúde para vacinar. Esse ano aconteceu o contrário. Começou uma afluência muito grande aos postos. E por que isso? Porque efetivamente nós tivemos uma epidemia muito maior do que do ano passado, né? E as pessoas perceberam isso. E a própria mídia divulgou isso. Então, ao perceber isso, nós entramos em contato com o Ministério da Saúde no sentido de mudar a estratégia. Pessoal, temos que mudar essa estratégia. Nós não podemos manter a estratégia do ano passado para esse ano. E infelizmente, não conseguimos fazer esse convencimento. Fomos até o final da campanha tentando fazer esse convencimento, não conseguimos. Quando chegamos ao final da campanha, e como nós não tínhamos conseguido ampliar o número de vacina para o Estado, nós então nos dispusemos com recursos do Estado a comprar essa vacina, porque os recursos do SUS para a compra de vacina ficam todos alocados no Estado da Saúde. Os estados não podem comprar, não tem recursos aqui do SUS para a compra de vacina. Isso tudo é centralizado no Ministério da Saúde. Mas como chegou o final da campanha e o Ministério não quis mudar a estratégia, né, ou seja, aumentar o número de vacinas, por exemplo, nós então solicitamos autorização do Ministério para que nós pudéssemos fazer isso. E aí foi uma procura e um trabalho árduo, até conseguimos que o Instituto Butantan de São Paulo disponibilizasse 150 mil vacinas para nós aqui. Foi uma situação complicada porque o governo de São Paulo já tinha reservado para ele essas vacinas que tinham sobrado da campanha. E aí tivemos que fazer uma longa negociação com o governo de São Paulo no sentido de liberar essas 150 mil vacinas. Graças a Deus conseguimos. Então, assim, o governo do Estado está gastando 2 milhões e 160 mil reais aí do Tesouro Estadual, recurso próprio, para poder ampliar a proteção da sociedade em relação a essa doença. Então, essas 150 mil doses adicionais, elas serão utilizadas no estado do Espírito Santo, e só 2 estados se mobilizaram para isso, São Paulo e nós, né? Nenhum outro estado está fazendo uma campanha adicional em relação a H1N1. Uma campanha extra, né? Não está fazendo. Quem está fazendo é São Paulo e nós aqui. Então, assim, esse esforço do governo é no sentido de aumentar, vamos dizer assim, a proteção da população em relação a essa doença. Tá certo, secretário. Nós estamos já chegando ao fim do primeiro bloco do programa, né? Conversando um pouco sobre a questão da gripe H1N1, né? Que tem causado aí esse temor popular em todo o país, né? Que no Espírito Santo, como o senhor disse, não é diferente. E falando, inclusive, sobre essa vacinação extra, né? São 150 mil doses que já chegaram ao Estado, né? Que vai intensificar a vacinação nos próximos dias para esse público. É importante também deixar claro isso, né, secretário? É para o público de risco, não é isso? Determinado pelo Ministério da Saúde. É verdade, Fabiano. Você me permite também esclarecer isso. Essas 150 mil doses, elas estão direcionadas para gestantes, puérperas, que são mulheres que tiveram filhos até 45 dias após o parto, crianças de 6 meses a 5 anos e idosos. Esse é o público que nós vamos atingir com essas 150 mil. Por que este público? Porque este é o público que não atingiu 100% ainda da população estimada. Os outros públicos, que também se consideram de risco, que são considerados de risco e que teriam direito também à campanha de vacinação, como trabalhadores da saúde ou portadores de uma comorbidade, uma doença crônica, etc., esses grupos ultrapassaram 100%. O trabalhador de saúde já está mais de 130%, e esse grupo também já está mais de 130%. Portanto, os grupos daqueles considerados de risco e prioritários pelo Ministério da Saúde que não atingiram 100% são esses que eu acabei de relacionar para você. Por isso a prioridade em relação a esse grupo. Tá certo, secretário. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Vamos continuar conversando sobre políticas públicas para a saúde, ainda sobre a gripe H1N1 e outros assuntos. Não sai daí, o programa Jogo Limpo já já está de volta.
De volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, falando um pouco sobre políticas públicas para a saúde, né, secretário? No bloco anterior, nós conversamos um pouco sobre essa situação aí do H1N1, né? Isso. Essa gripe que tem causado tanto temor da população, né? Tem temor. É uma gripe que tem matado muitas pessoas a nível nacional. E o Espírito Santo tem tomado as providências, como o senhor disse. O Espírito Santo e São Paulo são os únicos estados do país que receberam essa dose extra da vacina. Que compraram. Né? Compraram essa dose extra com custo próprio para atender 100% da população de foco, né, da campanha. Prioritário. É isso aí, o público prioritário. Secretário, ainda falando sobre essas endemias, né, sobre essas doenças que têm causado tanto problema, algumas por vírus, outras por outras formas de contágio. A dengue e a zika, né, que são causadas pelo Aedes aegypti, né, esse mosquito terrível aí, tanto problema tem causado na sociedade. Tivemos queda nos números, é isso mesmo? Tivemos queda e uma queda muito forte. E uma coisa que é importante dizer também, e acho que é importante, porque teve um trabalho de combate a esse mosquito que foi organizado entre a Secretaria e todos os municípios capixabas, todos os 78 municípios. Desde dezembro, você tem uma ideia, nós temos uma reunião sexta-feira, pela manhã, toda sexta-feira, sem faltar nenhuma, no sentido de analisar os números da zika e de dengue e de microcefalia no estado inteiro. Né? E essa avaliação ela é importante para que a gente possa, inclusive, direcionar os recursos para onde mais precisa. Por exemplo, nós tivemos na região sul, foi a pior epidemia que nós tivemos, foi na região sul. E tivemos que deslocar com prioridade recursos para lá. E isso, decisão tomada de comum acordo entre Estado e municípios a respeito de como combater esse mosquito. Então, assim, nós temos feito um trabalho intensivo, inclusive contamos com a contribuição das Forças Armadas, que no estado aqui se mobilizaram também para ajudar nesse combate. Os bombeiros nos ajudaram também nesse combate. Conseguimos mobilizar muitos segmentos da sociedade em torno dessa bandeira. Eu mesmo procurei várias empresas, várias federações de comércio, de indústria, todas as associações que você possa imaginar, eu procurei no sentido de mobilizá-los, né, para essa campanha contra o mosquito Aedes aegypti. E tivemos uma aceitação muito grande, porque todo mundo percebeu assim, essa tragédia que era essa questão do Zika e da microcefalia. Né? Secretário, ainda falando até sobre esses assuntos, né? A gente sabe que, no caso da dengue e da zika, né, a melhor forma de você evitar essa doença, evitar esse problema, é prevenindo dentro da sua própria casa, não é verdade? Com certeza. É importante de deixar também uma fala do secretário de Estado da Saúde, no sentido de que a população também se previna, não é isso? Olha só, 70% dos focos está dentro da residência. Né? Quer dizer, se a população não tiver uma postura de procurar foco de mosquito dentro de casa e eliminar esses focos, para evitar que ele nasça, inclusive, né, nós não vamos ganhar essa guerra. Né? Por isso é que eu fiz questão de dizer que nós procuramos muitas instituições da sociedade e essas instituições nos ajudaram a mobilizar e a divulgar uma informação junto ao seu corpo de empregados, de servidores, etc. E acho que essa coisa passou, a mídia também fez isso. Então eu acho que essa preocupação que as famílias têm que ter dentro das suas casas, eu acho que essa preocupação passou. Né? Eu costumava dizer, e volto, aproveito a oportunidade para dizer, que é o seguinte, todo mundo na sua casa, todo mundo, sabe que tem que varrer a casa, sabe que tem que uma vez por semana ou 2 vezes por semana, lavar a cozinha, lavar banheiro. Nós vamos ter que conviver com esse mosquito. Nós vamos ter que conviver, nós vamos ter que, uma vez por semana, reservar uns 10 minutos para procurar foco desse mosquito dentro de casa. Vai ter que ser incorporado na cultura das famílias e das empresas. Não tem saída para resolver isso. Nós não temos, a curto prazo, né, nenhuma solução para esse problema que não seja esse que eu acabei de dizer para você. É uma mobilização da sociedade, incorporando no seu dia a dia. Todo mundo sabe que tem que varrer a casa, todo mundo sabe que tem que lavar banheiro. Vai ter que saber também que vai ter que fazer uma vistoria daqueles pontos que nós divulgamos aí. Quem tiver interesse em ter mais informação sobre como combater isso, pode acessar o site da Secretaria, que tem um site específico só para o mosquito, para combater o mosquito, com todas as informações. Vamos deixar o site então para os nossos telespectadores, secretário? O site é www.mosquito.es.gov.br. www.mosquito.es.gov.br. Vamos colocar no crédito do nosso programa aí para as pessoas poderem acessar. Isso, ele já está lá direcionado para isso. E todo esse esforço, Fabiano, isso que eu queria, tem a ver com a sua pergunta, eu acho que é importante dizer também para a sociedade,
Está dando resultado. Está dando resultado. Nós tivemos assim, entre o pico de notificação de dengue e a situação que nós tivemos na última semana, eu diria para você que nós estamos menos de 10%. Hoje nós temos menos de 10% de casos, uns 8% de casos notificados em relação ao pico. Olha como é que mergulhou o número de casos, né? Nós tínhamos 3.400 e poucos casos notificados de dengue no pico, hoje temos 200 e alguma coisa por semana. Então você veja que nós temos assim, mergulhou, no caso de dengue mergulhou. E no caso de Zika, idem. No caso de Zika, o mergulho foi até maior. Nós saímos de 237 para 4, ou seja, nós estamos aqui com menos de 2% de notificação do que tinha no pico da Zika. Então, uma notícia muito boa, né? Essa notícia é importante. Não, tem outra melhor ainda, que as pessoas não divulgaram. Grávidas com doença de exantema que é provocada pelo Zika, foi 0 semana passada. 0. A última semana, né? Que nós tivemos na mesma semana dessa informação, que é o final de maio. 0. Então, a grande preocupação, desde que nós começamos a mobilização do Zika, é exatamente a grávida. Né? Por isso fizemos uma campanha enorme com grávida, com compra de repelente. A compra de repelente ajudou muito a evitar que a grávida fosse comprometida com essa doença. Tem questão da microcefalia, né? E grávida é um problema para a vida toda. Né? Nós não podemos admitir que as grávidas ficassem infectadas por essa doença, porque isso acaba levando a uma doença, a uma criança com microcefalia. Não necessariamente todas levam isso, mas muitas levam. Né? Inclusive o número de microcefalia, ele começa até a crescer agora um pouco. Por que razão? Porque as grávidas que foram inoculadas por essa doença lá atrás, foram picadas pelo mosquito lá atrás, começam a ter os filhos, né? Então esse é o único dado que eu não posso dizer para você que cai, porque a tendência dele agora não é efetivamente cair, porque são os filhos as mães que foram infectadas lá atrás. Mas nós conseguimos interromper essa cadeia de transmissão dessa doença, graças a Deus. Tá certo, secretário. A gente vai para mais um rápido intervalo. Já a gente vai continuar com o programa Jogo Limpo, falando ainda mais sobre saúde, né? Algumas novidades aí para a população, não é isso? Isso. A gente vai para o intervalo, já a gente volta. Então sai daí. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, falando sobre saúde, né, sobre políticas públicas para a saúde aqui no Espírito Santo. Já falamos sobre o H1N1, falamos sobre as dengue e a zika, né? São, digamos assim, entre as endemias, as 3 que mais preocupam a população, né, secretário? Não é verdade? Agora, secretário, outra questão, né, que muito incomoda a população, né, que depende do serviço público de saúde, são as grandes filas, né? Você vai entrar no hospital público, às vezes aquele corredor lotado, abarrotado de gente. Até uma questão de dignidade, não é, secretário? Da população mesmo, que depende do serviço público. O senhor estava conversando comigo nos bastidores que tem uma novidade da Secretaria para poder minimizar ou talvez exterminar esse problema, é isso mesmo? Eu acho que você me permite aqui esclarecer como é que nós vamos resolver esse problema. Né? Nós fizemos um diagnóstico no planejamento estratégico, nós temos todo um planejamento estratégico da saúde, e nós fizemos um diagnóstico e identificamos que a demanda maior da população é exatamente pelo acesso ao serviço de saúde, principalmente de média e alta complexidade, que são consultas, exames e a questão dos hospitais, o acesso ao hospital, a cirurgia, internações, etc. Então, assim, isso é a maior demanda, isso é o maior gargalo do SUS. Né? E o planejamento nosso está focado exatamente em resolver esta questão. E por isso várias ações estão sendo implementadas para resolver isso. Né? Em relação à questão das filas, por exemplo, nós vamos lançar daqui a pouco, está quase pronto, está praticamente pronto, já está sendo testado, inclusive. Eu só não digo que ele está pronto, senão as pessoas vão querer que eu lance agora. Ele já está sendo testado. O que é o portal de fila? Primeiro, nós vamos conhecer o tamanho das filas do SUS. Todo mundo fala que o SUS tem uma fila gigante, que é grande, mas eu, por exemplo, até agora não consegui ver essa fila. Eu sou secretário da Saúde. Cadê essas filas? Não existe uma coordenação e um gerenciamento dessa fila. Na verdade, não existia. Nós estamos implantando agora esse gerenciamento. Então, nós estamos construindo um portal para a primeira sociedade conhecer o tamanho dessas filas. Segundo, o cidadão poder saber a sua posição nessa fila em relação ao que ele solicitou. Se ele demandou um serviço de saúde, qual é a posição dele na fila daquele serviço?
para que ele possa acompanhar a tramitação desse processo dele, né? Porque essa é uma informação que hoje ele não tem. Isso vai permitir com que a sociedade tenha um instrumento importante do controle social do funcionamento da saúde no Estado. Isso é uma novidade, inclusive, a nível Brasil. Nós vamos lançar aqui, o próprio Ministério da Saúde tem até acompanhado com bons olhos essa iniciativa. Pioneirismo. É um pioneirismo, mas que vai... Mas por que nós fizemos isso? Porque estamos identificando exatamente que a população quer saber como é que esse acesso se dá. Se alguém está furando fila, por que está furando fila, se tem um político pedindo para furar fila, por que alguém foi atendido na minha frente. Então, nós precisamos dar credibilidade ao sistema de saúde. E esta questão do controle e da transparência do acesso ao serviço ela é fundamental. Por um outro lado, nós estamos fazendo um conjunto também de obras para ampliar esse acesso. Estamos fazendo 5 centros de consulta e exame em todo o Estado, o que significa que nós vamos ampliar muito o número de consultas e exames ofertados à população, né? Isso é importante, para você ter uma ideia, eu vou te dar um dado do primeiro centro que vai ser inaugurado agora em setembro, na região norte. Nós vamos fazer um por região na metropolitana, porque tem muita gente, são 2. Esse da região norte, ele vai ampliar em 15 vezes o número de consultas e exames ofertados à população da região norte. Então você vê que não é pouca coisa, nós estamos fazendo muita coisa. Sabe? Isso deve, por um lado, facilitar o acesso da população, porque vai ter uma quantidade muito grande de consulta e exame. Por um outro lado, vai dar conforto à população no acesso. Por que razão? Muitas pessoas se dirigem todo dia à região metropolitana, aqui em Vitória, para ter acesso ao serviço da saúde, porque eles são muito concentrados. Nós estamos descentralizando isso, fazendo com que a população seja atendida na sua região, né? E isso dá conforto, porque ela não precisa ficar viajando por essas estradas do Estado todo em direção à região metropolitana. Então, ela vai ser atendida o mais próximo possível da sua casa. Outra coisa importante que vai acontecer nesse centro, a pessoa vai ser atendida num lugar. Ela não vai ficar passando a vários lugares para ser atendida. Tem que ir a vários lugares. Chegou ali, fez uma consulta, precisa de exame, vai fazer ali mesmo. Ou faz na hora, ou já sai agendado ali mesmo. Então, isso hoje não é assim. O que dificulta muito o acesso da população ao serviço. Veja que a nossa preocupação, além do acesso, é a qualidade do atendimento, assim que ele tiver acesso a esse serviço. Estamos também concluindo o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, que fica aqui em Vitória, que é o Novo São Lucas, né? É uma obra que não está concluída e nós vamos licitar agora no final desse ano. Além disso, vamos licitar o Hospital Geral de Cariacica, que é um hospital enorme que vai ficar ali na leste-oeste, atendendo toda a população de Cariacica, Vila Velha, Viana, Guarapari. Nós temos hoje um grande hospital geral, que é o Jaime, na Serra, que atende praticamente, tem todo o estado, mas praticamente fica mais fácil para a população da Serra para o norte ser atendida ali. Agora vamos ter um outro grande na entrada sul, vamos dizer assim, da região metropolitana, que é esse Hospital Geral de Cariacica, vocacionado para atender essa entrada sul e os municípios mais para a região sul. Esse é um grande hospital, 400 leitos, é um hospital enorme, né? Para que ele está sendo feito com esse conjunto de leitos? Para ampliar também o acesso da população ao serviço. Nós sabemos que a população precisa de ampliar essa oferta. Além disso, tem 2 questões importantes na região norte e sul, que é o materno-infantil. Para isso, nós vamos fazer uma obra em São Mateus, que deve iniciar recentemente, junto ao filantrópico, para ampliar a capacidade e resolver a questão materno-infantil na região norte. A mesma coisa no sul, né? Nós vamos ampliar a capacidade de atendimento materno-infantil no sul. Aquele antigo prédio que estava abandonado lá, do Aquidauana, etc., vai se transformar num hospital materno-infantil. E o hospital hoje infantil que tem lá em Cachoeiro, nós repassamos esse prédio para ele e ali ele vai fazer um projeto e vai construir ali um hospital materno-infantil no sentido de ampliar o atendimento também na região sul. Então você veja, assim, um conjunto, além do que, antes de concluir, além do que, a nossa rede própria também está ampliando a sua capacidade de atendimento, né? Seja por colocação em funcionamento de leitos que estavam inativos, seja pelo aumento da eficiência da gestão hospitalar. Nós temos um projeto voltado para melhorar a eficiência da gestão hospitalar. E esse projeto, fizemos um piloto no Bezerra, por exemplo, e vou te dar um dado aqui também em primeira mão que é importante.
Um indicador importantíssimo do funcionamento do hospital é o tempo de permanência nos leitos, né? Quando nós começamos esse projeto no Bezerra, ele estava em 22 dias, já está em 16. Olha como é que caiu, como é que a eficiência pode fazer, né, com que a gente consiga ampliar o acesso. O que significa ele reduzir o tempo médio de permanência no leito? Significa permitir que mais pessoas acessem o hospital, porque ele está girando com mais rapidez o leito, e aí mais pessoas podem ser atendidas. A rotatividade aumenta. A rotatividade aumenta. Então, o projeto de melhoria de gestão, que nós estamos fazendo também na Secretaria de Saúde, ele é importante para aumentar a eficiência, não só para a qualidade do atendimento, mas também para aumentar a eficiência. Eu não preciso pensar só em construir coisas novas. Eu preciso fazer com que as coisas que já tem funcionem melhor, né? O resultado final disso tudo é aumentar o acesso da população ao serviço de saúde, que é o grande objetivo do nosso planejamento, né? Como eu disse no começo aqui, aumentar o acesso da população e, uma vez que tem acesso, que tenha qualidade também desse atendimento. Tá certo, secretário. Quero te agradecer muito, secretário, por essa entrevista, por ter aceito o nosso convite, vir aqui ao programa Jogo Limpo, né, trazer essas informações da Secretaria de Estado da Saúde, como secretário, o que está sendo feito pelo Estado, né, para minimizar os problemas. A gente falou aí do H1N1, falamos da dengue, da zika, das obras dos hospitais e também desses centros que vão atender consultas, né, e vão melhorar o atendimento, né, quem sabe até minimizar bastante. Nós esperamos isso. As filas nos hospitais, né, esses corredores que às vezes ficam abarrotados e causam muito transtorno para a população, né? Secretário, muito obrigado pela presença, obrigado por ter aceito nosso convite. Nada, obrigado a você pela oportunidade, né? Eu acho que o nosso papel aqui é prestar conta mesmo à população do que nós estamos fazendo com o dinheiro dela, né? Tá certo, secretário, muito obrigado. E a gente encerra o programa Jogo Limpo por aqui, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Lembrando que nosso programa inédito é exibido todas as quartas, às 7h30 da noite aqui na Imagem TV, com 2 reprises todos os dias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Até quarta-feira da semana que vem. Tchau, tchau.